Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, voltamos com os estudos dos crimes contra a saúde pública. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre o crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Está lá o título dele, Infração de Medida Sanitária Preventiva. Eu, Leonardo Ganho, e Rodrigo Bandeira de Mello, nosso associado aqui no escritório. Rodrigo vai trazer o conteúdo, a análise dele, o entendimento dele a respeito desse delito. Rodrigo, para te ajudar, vou pedir licença para ler o tipo penal, para ler o texto do tipo penal. Tá lá, gente, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Vamos lá, Rodrigo, traz aí pra gente sua análise, cara, sobre esse tipo penal. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, mais uma vez tendo a oportunidade de vir debater com vocês um tema muito importante, principalmente se tratando do momento que a gente está vivendo, né, um momento que a gente está aí no auge da epidemia do novo coronavírus, e como a gente já falou algumas vezes, isso guarda muita relação com o aspecto da advocacia criminal. A gente tem o Código Penal, ele fala um pouco sobre essa situação, a gente vê aí os órgãos públicos, né, o poder público determinando algumas medidas preventivas da proliferação da doença. Como o isolamento social, né? O isolamento social, exatamente, e aí fica aquela dúvida na gente, né? O que é isso, o que acontece se eu descumprir, o que eu posso cumprir, o que eu não posso. E através, inclusive, desse texto legal do artigo 268 que o doutor Leonardo acabou de ler, na minha visão ele fica um pouco solto, assim, ele fica um pouco vago, né? Porque ele traz infringir a determinação do poder público destinada a impedir ou introdução ou propagação de doenças contagiosas. Mas e aí, o que é isso? O que é infringir? Que determinação de poder público é essa? O que eu posso descumprir ou não? Por isso que eu achei interessante a gente fazer a gente quebrar um pouco esse texto legal, né? A gente analisar ele fracionadamente para a gente poder entender melhor o que ele quer dizer. Primeira coisa que eu separei aqui foi entender melhor o termo infringir, né? Que o texto legal ele traz. Que é o verbo que representa o núcleo da conduta. Exatamente, o núcleo da conduta, perfeito. A gente tem que entender que infringir é diferente de impedir. Né? Infringir traz aquela ideia de violação, de transgressão. Desobedecer, transgressão. Exatamente. Desobedecer, você desobedecer aquela determinação do poder público, entendeu? Diferentemente de impedir. Impedir é você obstruir, tornar aquilo impossível, né, de alguma forma. Então, a palavra, né, que o texto legal traz explicitamente é infringir, exatamente essa ideia de desobediência. Perfeito. Outra coisa que eu acho interessante de mencionar também, determinação do poder público. Que determinação é essa? Que poder público é esse? Enfim. Então, a gente, através de estudos sobre esse tema, sobre essa expressão, né, a gente identificou que essa determinação seria qualquer ordem ou resolução de uma entidade pública, de um órgão investido de autoridade para isso. Qualquer órgão público que tenha autoridade para determinar alguma medida dessa, se você descumprir isso, você vai estar incorrendo no previsto nesse artigo, certo? Perfeito. Bem jurídico protegido. O bem jurídico protegido, mais uma vez, é incolumidade pública, né? Como a doutrina gosta de usar. Saúde pública. Exatamente, né? saúde coletiva, segurança coletiva como um todo, né? Nesse caso, voltada à saúde. Qualquer cidadão pode ser o agente, né? Exatamente. O autor da ação. O sujeito passivo, o sujeito ativo pode ser qualquer um de nós, qualquer uma da sociedade. Ao passo que o sujeito passivo é sempre a sociedade, né? Rodrigo, admite modalidade culposa esse delito? Doutor, não, esse delito diferente de 267, isso é interessante de mencionar, ele não admite modalidade culposa, né? Isso traz uma série de questionamentos na nossa cabeça, no sentido de, e se eu não souber dessa medida preventiva, se eu não tiver tido acesso a isso, e a gente esbarra naquela questão da impossibilidade de alegar o não conhecimento de uma norma jurídica, entendeu? Porque a gente está vivendo isso nesse momento, a gente está vendo que, num caso de pandemia, de medidas preventivas, elas são tecnologia, mídia, né? Elas são amplamente divulgadas, não só em televisão, rádio, como a gente vivendo na era da digital, né, de rede social, WhatsApp, Instagram, isso é amplamente divulgado.
adulterado. Né? Então a pessoa não pode falar que ela agiu de maneira culposa porque ela não sabia dessas determinações. Né? A gente até usou o exemplo das academias. A gente sabe que as academias sofreram uma determinação de fechar as portas durante um prazo determinado. Todo mundo sabe disso. Então, se a fiscalização um dia bate numa porta de uma academia, ela está aberta e funcionando, e o proprietário fala que não sabia, que agiu de maneira culposa porque não sabia, isso não é tolerado. Né? Isso não é tolerado como culpa. Agora, Rodrigo, eu tenho uma outra pergunta, cara, para você. Vamos lá, o governo dá uma determinação, você usou bem, academias, manda fechar as academias, mas aí, uma semana depois, ele percebe que aquilo não era necessário, ou já passou e tal. Ele vai lá e desfaz a determinação, né? Ele revoga a determinação. É uma coisa que pode acontecer, né? Pode acontecer no dia a dia. Exato. Qual é o impacto que isso produz na vida de quem está sendo investigado, de quem praticou o delito? Tem impacto? Pois é, essa é uma excelente pergunta que inclusive tem divergências dentro da doutrina sobre a questão da retroatividade ou não. Então, nesse caso, o que a gente tem que observar prioritariamente? Medida de determinação do poder público foi revogado, que pode acontecer, a gente sabe que dia após dia tem estudos diferentes e tal sobre o tema, e aí essa determinação do poder público ela é revogada. O que a gente tem que procurar saber é por quê? Por que ela foi revogada? E por que essa pergunta é importante? Porque vai depender de como isso vai afetar o réu. Se essa determinação ela for revogada porque foi reconhecida a sua ineficácia, por exemplo, trazendo esse caso, esse exemplo das academias, determinação de as academias fecharem as portas, eles fecham, e aí logo depois, através de novos estudos e pesquisas, eles veem que o isolamento, né, você evitar a aglomeração, na verdade, era ineficaz para o combate e a propagação da doença. A pessoa que anteriormente tenha desobedecido isso, essa sim vai ser afetada com o princípio da retroatividade benéfica. Entendi. Certo? Ele não vai ser afetado por essa. Ele vai ser absorvido. Agora, se o motivo não for esse, a percepção de Exatamente. que aquela medida não mais é eficaz. Tá. Se aquela medida ela foi eficaz, ela foi interessante ser aplicada, mas pronto, controlou. Fizemos isolamento, os casos diminuíram. O cidadão que desrespeitou não vai ser beneficiado. Não vai ser beneficiado, exatamente. Bacana. Lembrando sempre que a retroatividade ela acontece só a favor do réu, de maneira benéfica. Tipo subjetivo do crime. Está presente o dolo. Exatamente, é o dolo. Necessário o dolo. É necessária a presença do dolo, a sua intenção de cometer aquilo. Não admite modalidade culposa. Não admite modalidade culposa. E tentativa, esse crime pode ocorrer na modalidade tentada? Pode na modalidade tentada, de aplicar as regras do artigo 14 Me parece raro só, né? Mais difícil. Raro. Já é difícil você visualizar isso na prática. Uma situação prática onde possa se encaixar. Exatamente. Mas se você tem a intenção e acaba não conseguindo consumar aquilo, você pode sim... Importante frisar... Legal. Importante frisar que as penas são pequenas, né? Pequenas, exatamente. As pessoas que cometerem o delito fatalmente vão ser julgadas e processadas pelo juizado especial criminal. Vão ter a oportunidade de transação penal ou até mesmo uma suspensão condicional do processo. Exato. Lembrando do aumento de pena de 1/3, né, que o artigo traz pra gente, caso o agente seja funcionário da saúde pública, médico, enfermeiro, dentista. Está no parágrafo único. Exatamente, né? a pena Muito bom. 1/3. Bacana. Gente, importante demais, prestem atenção no cotidiano da vida de vocês, para vocês não desobedecerem essas regras impostas pelas nossas autoridades. Vamos respeitar nossas autoridades, tá? E eu acredito que vai aparecer algum caso desse aí no escritório de vocês. Quem está no dia a dia da advocacia criminal vai enfrentar essa epidemia de coronavírus, chegou muito forte, né? O Brasil tem sido um bom exemplo, o isolamento tem funcionado para conter a evolução do vírus, graças a Deus. Acredito que nós não vamos precisar de muito tempo de isolamento para voltarmos a ter uma vida saudável, mas é importante que vocês tenham conhecimento da existência de normas legais e penais que vão estar ali no nosso dia a dia e podem ser aplicadas. Exato. Rodrigo, obrigado pela sua participação, meu irmão. Despeça-se aí do pessoal, deixa a tua mensagem. Mais uma vez eu queria agradecer pelas oportunidades, né, de a gente debater isso, um tema super atual e importante. Na proteção, visando exatamente proteger o que o texto legal visa, que é a coletividade. Né? A gente bater nessa tecla, proteger a coletividade, entender os aspectos criminais da desobediência disso, enfim, para a gente poder conseguir seguir tocando a nossa vida de maneira mais normal, tranquila, normal, preservando a segurança.
Isso aí. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Forte abraço para todos. Deus abençoe sempre vocês.